Olá, aqui é o professor Marcelo Varela e vamos para mais um encontro sobre Direito Internacional Público. No encontro passado, nós estudamos a responsabilidade internacional do Estado, especificamente na sua segunda parte, com o nexo causal, o dano, exclusão da licitude, gradação da responsabilidade, formas de reparação do dano, diversos elementos. Nós vimos que a responsabilidade internacional do Estado ocorre quando o Estado, por meio de um dos seus agentes, do Executivo, Legislativo, Judiciário, ele pratica um ato que viola o direito internacional ou, pelo menos, causa um dano a outro Estado. Nesse caso, se houver a comprovação de um nexo causal direto, imediato, entre o ato e o dano, aquele Estado que sofreu o dano, ele pode pedir uma reparação. Nós vimos que o dano tem que ser grave, que o nexo causal tem que ser direto, que a reforma de reparação pode ser um pedido de desculpas, pode ser alteração de uma lei, pode ser retornar ao vigor de algum tratado, pode ser se abster de praticar determinadas atos reiteradamente. Existem muitas formas de reparação. Vimos também que em alguns casos não pode, a responsabilidade é excluída como causa maior, caso fortuito, força maior, a, a, quando há se trata de uma contramedida legítima autorizada por um tribunal e outras situações. Vimos também que a responsabilidade ela pode ser maior ou menor em virtude das circunstâncias do ato. Se a violação durou muito tempo, pouco tempo, se houve emprego de crueldade, houve morte de pessoas, enfim, tudo isso potencializa o grau de responsabilidade internacional do Estado. Muito bem. No encontro de hoje, nós vamos avançar para o penúltimo módulo da matéria. Vamos estudar as formas de solução de conflitos, solução pacífica de conflitos entre os Estados. Não façam uma violação, uma responsabilidade internacional que seja, como os Estados resolvem seus problemas. No âmbito nacional, é mais fácil, porque tem um tribunal que está acima, né? O Estado está acima dos indivíduos, e ele medir esses conflitos obrigatoriamente. Uma pessoa não pode falar, eu não quero discutir no tribunal. No âmbito internacional, nem sempre os estados podem se recusar, né? Podem aceitar o tribunal. Às vezes eles podem recusar um tribunal, afinal de contas eles são entes soberanos. Eles só não podem se recusar o tribunal se eles aceitaram, por consentimento livre e espontâneo, participar daquele tribunal no passado, né? Que daí ele já teve um contrato feito, então decorre da sua vontade originária. Uma pessoa, quando nasce, não, ela já nasce e já é submetida aos tribunais brasileiros. Nesse caso, nós vamos recorrer aos slides para entender melhor a matéria. Os mecanismos de solução pacífica de conflitos, eles podem ser de duas naturezas, não jurisdicionais ou jurisdicionais. Jurisdicional significa que alguém diz o direito, né? Isso que a palavra significa. Jurisdictio. Dictio, de dicção, né? Dizer, iuris é direito. Então, dizer o direito. O que significa não jurisdicional? Não tem ninguém que decide. Então, a gente vai ver aqui bons ofícios, mediação, conciliação. Nesses casos, a pessoa que intervém, ela apenas ajuda a que as partes cheguem a um acordo comum. Na jurisdicional, aí é outro nível. Tem alguém que diz o direito. Então, alguém vai ouvir as duas partes e vai falar, ó, o resultado é esse aqui. Jurisdicional, vamos ver arbitragem e tribunais internacionais. Então, primeiro vamos ver um pouquinho das não jurisdicionais. As não jurisdicionais são a negociação diplomática, os bons ofícios, mediação, conciliação e o mecanismo auxiliar que eu coloquei aqui, que pode servir tanto na não jurisdicional quanto na jurisdicional, mas é um mecanismo auxiliar,
que em si não tem jurisdição, que é a investigação internacional. Essas modalidades de solução de conflitos estão previstas na Carta da ONU, por exemplo, mas em vários outros tratados, né? Olha só, a Carta da ONU, artigo 33.1. As partes, em uma controvérsia que possa vir a constituir uma ameaça à paz e à segurança internacionais, procurarão, antes de tudo, chegar a uma solução por. Daí vem aquelas modalidades: negociação, inquérito, que é investigação, mediação, conciliação, arbitragem, solução judicial, essas duas são as jurisdicionais, recursos a entidades ou acordos regionais ou a qualquer outro meio pacífico de sua escolha. 2. O Conselho de Segurança convidará, quando julgar necessário, as referidas partes a resolver por tais meios suas controvérsias. Você vê que o Conselho de Segurança, que ele pode até fazer uma guerra, né? Ele pode, inclusive, mediar, conciliar, mas ele convida, não convoca. Vamos ver a diferença entre esses elementos. Aqui eu coloquei mediação, conciliação, mas antes vamos falar um pouquinho de negociação diplomática e bons ofícios. Negociação diplomática é quando os estados, sozinhos, sem a ajuda de um terceiro, negociam. A gente viu isso quando vimos relações diplomáticas e consulares. Então, um escreve para o outro, falou, olha, a gente tem um problema ali na fronteira, os policiais não estão deixando o nosso pessoal entrar, e sempre pôde, ou vocês não estão extraditando uma pessoa que a gente gostaria que fosse extraditado, vocês estão bloqueando nossos produtos que querem entrar no seu país, vocês estão cobrando mais do que o combinado, enfim, eles vão sentar e vão negociar diplomaticamente. Claro que a negociação diplomática é feita pelos membros da carreira diplomática, mas também, como vimos, existe uma enorme participação da paradiplomacia, que seria aquela participação mais técnica, não só do Poder Executivo, mas às vezes até do Poder Legislativo ou Poder Judiciário. Então, a negociação diplomática é aquela empregada pelos estados sem ajuda de terceiros. Bons ofícios ocorrem quando as partes romperam a negociação diplomática, não negociam mais, não sentam mais à mesa, e um terceiro vem para auxiliar e recolocar as partes na mesa para negociação. Então, até eu mesmo tive alguma dificuldade para entender o que era bons ofícios, para encontrar isso quando eu era estudante, eu procurei num livro, procurei no outro, e era difícil saber o que era bons ofícios. Mas bons ofícios é isso, é recolocar as partes que já romperam as negociações de volta à negociação. Uma vez que você recoloca, você pode sair fora, porque senão você já estaria exercendo mediação ou conciliação. Tem que ver se a parte tem mandato para isso, esse terceiro. Claro que para recolocar chefes de Estado à mesa, tem que ser alguém importante, né? Alguém que eles respeitem muito. Pode ser e a gente vai ver que essa figura também tem que ser importante na mediação. Por quê? Porque senão, se eles já romperam negociações entre si, quem é forte o suficiente para colocar Israel para renegociar com a Palestina depois que eles estão já jogando bombas um no outro? Quem seria forte o suficiente para colocar dois países em guerra, parem a guerra? Então, normalmente é o chefe de um país mais poderoso, um prêmio Nobel que seja respeitado, é o Papa, é alguém assim que seja muito importante, né? Muito respeitado pelos estados, a ponto deles pararem seus conflitos e voltarem à negociação. A terceira forma de solução pacífica de controvérsias é a mediação. A mediação se distingue da conciliação, porque na mediação o mediador ele não propõe, aqui propõe a base jurídica, mas está errado aqui. O mediador, ele não propõe a base jurídica do conflito. O mediador, deixa eu apagar isso aqui que está errado. Até é bom que vocês vão lembrar. O mediador, ele apenas mantém as partes negociando na mesa, acalma os ânimos, reduz os conflitos. Fala, olha, sua posição não é muito diferente da dele, dá para chegar, você não pode ceder mais um pouco, né? O mediador, agora, de todo jeito, nem o mediador, nem o conciliador decidem, porque ele é não jurisdicional.
Mas o mediador conduz o processo, reduz os conflitos, aproxima as posições. Qual que é a grande diferença do mediador para o conciliador? O conciliador indica os limites jurídicos dos argumentos. Ele fala, olha, então eu vou fazer uma conciliação, os tratados que vão servir de base para essa discussão vai ser esse e aquele. Aquela coisa que aconteceu há 1.500 anos entre vocês, aquilo não conta. Não pode ser usado como argumento na discussão. Então, o conciliador ele vai além, ele exerce uma função mais jurídica, né? Ele coloca as bases, os limites jurídicos, ele vai falar, olha, a jurisprudência do tribunal daria razão a esse, não a aquele. Por isso que, muitas vezes, nos tribunais, a gente chama a audiência de conciliação. Por quê? Porque tem alguém ali que coloca as bases jurídicas. Fala, olha, se a jurisprudência do tribunal dá razão a ele, então avalia, porque se o juiz for julgar, né, é capaz dele ganhar, enfim, dá uma induzida induzida não, mas uma esclarecida na jurisprudência. A mediação não tem essa iluminação jurídica, vamos chamar assim. Eu botei aqui um vídeo para vocês, vou colocar esse vídeo no, lá na parte do texto, mas quem conseguir dar uma olhada, eu acho que é um vídeo que pode ser interessante. Eu não vou passar aqui agora para não tomar tempo de quem não quer ver, mas eu acho que vale a pena ver esse videozinho sobre o conflito lá em Mianmar. Além então da mediação e da conciliação, a gente tem vários instrumentos jurisdicionais de solução de conflitos. A gente viu aqui, né, os não jurisdicionais, a negociação diplomática, os bons ofícios, a mediação e a conciliação. A conciliação pode ser feita por uma, ou por duas, ou por três pessoas, no caso, um conjunto de conciliadores. E tem a investigação internacional, que, como eu falei agora há pouco, ela serve tanto aos mecanismos não jurisdicionais como jurisdicionais. Antes de eu falar da investigação internacional, eu queria falar dos tribunais internacionais e dos mecanismos de solução jurisdicional. Então, existem vários tribunais internacionais aqui, olha. A gente tem, por exemplo, aqui a jurisdição, essa que está com essa linha maior aqui, é a Corte Europeia de Direitos Humanos, né? Aqui tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O TPI pega um planeta quase todo, Corte Penal Internacional, né? Aí o Tribunal da Ex-Yugoslávia pega essa região aqui do Kosovo, Bósnia-Herzegovina, Croácia, etc., que formavam a ex-Yugoslávia. Tem o Tribunal de Direito do Mar, que pega o planeta quase todo. A Corte de Justiça das Comunidades Europeias, pega essa região azul aqui, né? Corte de Justiça das Comunidades Europeias. Enfim, existem dezenas de tribunais internacionais que exercem essa jurisdição internacional. Aqui estão os países que estão na Corte Penal Internacional, né? Em verde, isso aqui já até aumentou de lá para cá. O Brasil mesmo aceita a jurisdição. Aqui onde a Corte Penal Internacional atuou, então a gente tem conflitos na Colômbia, Venezuela, aqui em vários países africanos, aqui no Líbano, Iraque, Síria, a questão da Iugoslávia, como eu falei agora há pouco, né? A Corte Internacional de Justiça, que daí julga o Tribunal da ONU, são 15 juízes, mandato de 9 anos. O Brasil lá tem agora com a Trindade, antes teve o Francisco Rezec, que é até professor aqui do Seul. Aqui o prédio do tribunal, né, da corte, aqui o julgamento. Então a gente vê que cada país vem com a sua própria vestimenta. Por exemplo, tem um britânico aqui, ó, dois advogados britânicos usando a peruca, né? E aqui um francês usando a beca francesa, que é vermelha, por exemplo, né? Que tem certamente outro advogado francês. Aqui uma questão dos tradutores. Julgamentos às vezes duram anos. Pelo que eles estão julgando aqui, ó, é o templo de Angkor Wat, deve ser a questão do pré-aviar lá no Camboja, Tailândia. Tribunal Penal Internacional, aqui algumas fotos para vocês verem. Aqui a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que fica lá em São José da Costa Rica. Costa Rica é o segundo país aqui, né? No Mar do Caribe. Aqui também conflitos de direitos humanos que foram parar nesses tribunais, enfim.
Aqui eu coloquei só alguns slides para vocês, mas vamos falar, antes de falar dos casos, eu gostaria de falar um pouco sobre a lógica. Então, quando a gente tem uma solução de conflitos por arbitragem, as partes elas vão escolher praticamente tudo. Dois estados têm um conflito, eles falaram, olha, a gente não conseguiu resolver pelos mecanismos não jurisdicionais, vamos tentar agora, antes de entrar em guerra, por um mecanismo jurisdicional. Então, vamos chamar alguém aqui para arbitrar, ou vamos ir a um tribunal internacional. Na arbitragem, elas escolhem praticamente tudo. Elas vão escolher quem são os árbitros, então vão escolher lá um árbitro, se for um conflito menor. Se for um conflito maior, um número ímpar de árbitros, 3, 5, 7, para não dar empate. Esses árbitros, normalmente, quando é um número maior, né, um coletivo de árbitros, são escolhidos, o mesmo número escolhe de partes, o mesmo número de árbitros por parte, e esse conjunto de árbitros escolhe o ímpar, que é o presidente. Então, se for 5, um escolhe 2, outro escolhe 2, o quinto, esses 4 escolhe. Se for 7, 3, 3, 1. O coletivo dos árbitros é o que nós chamamos de um painel arbitral. Painel arbitral. Normalmente, se você não sabe, normalmente são professores de direito, pessoas que já exercem arbitragem no internacional. Os países podem escolher também o direito aplicável, o direito processual aplicável àquela arbitragem. Aí eles vão montar um direito processual para julgar aquele caso, tantos dias para apresentar a petição, para contestar, para fazer investigação, etc. Para evitar ter que criar todo um direito novo, especificamente para um caso, que seria, né, uma burocracia enorme, o que os estados muitas vezes fazem é recorrer a algum direito processual já existente. Um direito processual existente o muito comum, é da Câmara de Comércio Internacional de Paris. Às vezes, até arbitragens entre empresas dentro do Brasil, empresa brasileira contra empresa brasileira, são resolvidas usando esse direito processual da CCI, né? E muitos brasileiros que querem trabalhar com arbitragem acabam indo fazer esses cursos na CCI para poder exercer arbitragem depois aqui no Brasil ou tem outros países. É um mercado restrito, mas muito lucrativo. Esses laudos arbitrais, que são, né, as decisões, elas são executáveis nos estados, os países têm que cumprir, e normalmente os estados, quando é um estado contra outro, eles celebram inclusive um tratado para se submeter à arbitragem, e esse tratado é chamado de compromisso arbitral. Aliás, é a mesma expressão que se usa quando duas empresas entram numa arbitragem no Brasil ou nas suas relações com outros países, quando elas fazem um contrato, tem uma cláusula prevendo o compromisso arbitral, quer dizer, em caso de conflito, as partes se submeterão à arbitragem, vão respeitar a decisão dos árbitros. O que mais que eu posso dizer para vocês? Os casos mais comuns de anulação de sentença, de recurso, é excesso do poder dos árbitros, corrupção, às vezes desrespeito às próprias regras processuais, todas cláusulas que anulam a arbitragem. Então, esse é um mecanismo de solução pacífica de conflitos, é mais rápido, né, do que ir para tribunal internacional, e normalmente muito eficaz. Outra forma de solução pacífica de conflitos são os tribunais internacionais. Qual que é a grande diferença? Os dois são jurisdicionais, ou seja, os dois têm alguém que diz o direito, que dá uma sentença. Mas, no caso dos tribunais internacionais, os juízes já estão lá. Então, os países, eles não escolhem os juízes, já vai estar lá os juízes eleitos pela comunidade internacional. Além disso, o direito processual também é pré-existente, eles não vão optar pelo direito processual. A sentença, o nível de sanção, tudo isso já é pré-estabelecido. Então, a grande diferença de um tribunal arbitral para um tribunal jurisdicional é que no tribunal internacional, né, é que no tribunal internacional tudo já está mais ou menos preparado. No tribunal internacional, normalmente, tudo é público, na arbitragem é mais sigiloso, então tem muita gente que recorre à arbitragem por questão do sigilo. Além disso, alguns organismos internacionais, sobretudo os mais recentes, como a Organização Mundial do Comércio, o que eles fazem é um mix de soluções pacíficas de conflitos para aumentar a sua efetividade. Então, começa com os estados expondo seus casos publicamente, falando, olha,
Se eu não chegar numa solução diplomática, em 30 dias eu vou iniciar um processo. Mais ou menos metade das questões se resolvem só nessa primeira conversa de negociação diplomática. Aí depois, eles são obrigados a ficar no mínimo 30 dias negociando. Aí depois, eles podem ir para uma arbitragem. E se não satisfeitos com a arbitragem, eles vão para um tribunal. A arbitragem tem uma lista de árbitros no OMC, mais de 200, 3 são escolhidos para aquele caso concreto, por sorteio, e os árbitros do tribunal da OMC são 7, 3 também são escolhidos para o recurso daquela primeira decisão. Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar sobre a arbitragem, né? Vamos compartilhar a tela aqui novamente e mostrar alguns casos aqui na Corte Internacional de Justiça, aquela questão de fronteiras entre Tailândia e Camboja, né? Que o advogado do Camboja, o advogado da Tailândia, as audiências, né? As discussões do mapa, a gente já viu isso, aquela questão do tempo do pré-aviar, lembra que foi um caso de erro no tratado que separou os países? A área disputada, aqui o templo, o pessoal assegurando a área durante o conflito, né? Aqui outro contencioso na Corte Nacional de Justiça entre a Alemanha e os Estados Unidos, aquele caso que a gente estudou no início do semestre, os casos dos irmãos Legrand, que tinham sido condenados à morte. Aqui um caso que teve no Brasil, o caso de Ximenes Lopes, né? Que foi lá que o sujeito morreu torturado no centro manicomial, e a Corte Interamericana condenou o Brasil a rever todo o sistema manicomial que o Brasil cumpriu, né? E o Brasil foi condenado aqui, ó, a sancionar os responsáveis, a publicar no prazo de 6 meses no Diário Oficial a sentença, né? Desenvolver um programa de formação do pessoal médico sobre psiquiatria, ou seja, fazer uma política pública e pagar um valor aqui a essas pessoas que foram a família da vítima. Aqui casos da OMC, né? Caso do laranja caso das laranjas, Estados Unidos contra o Brasil, né? Caso do algodão, nesses 2 casos o Brasil teve êxito. Enfim, são vários casos aí. Eu queria mostrar para vocês um videozinho que mostra um caso que ficou bastante conhecido, foi o caso Maria da Penha. Todavía se violan los derechos humanos en nuestro continente. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos respuesta de la justicia en nuestro propio país? La Comisión y la Corte Interamericana actúan para defender nuestros derechos. Es cierto, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es nuestro último recurso. Eu sou Maria da Penha, brasileira, farmacêutica, bioquímica. Eu sofri violência doméstica quando o meu marido, professor universitário, atirou nas minhas costas enquanto eu dormia. Lutei por 19 anos e 6 meses por justiça. Durante esse período, o meu agressor foi julgado por 2 vezes condenado e por 2 vezes saiu do fórum em liberdade. Esgotei todos os recursos da justiça brasileira. Não fosse eu, o CEGIL e o Pladem denunciarmos o Brasil na OEA, até hoje o meu caso estaria impune. Eu posso garantir a vocês como foi importante confiar na atuação da Comissão Interamericana. Não só em relação ao que eu pessoalmente buscava, mas a sua decisão que possibilitou a criação da lei federal, conhecida como Lei Maria da Penha. Esta lei veio garantir um futuro sem violência para nossas mulheres brasileiras. Tenho conhecimento de que alguns países que compõem a OEA querem fragilizar a Comissão Interamericana. Se isso acontecer, as vítimas que têm na comissão uma última oportunidade para proteger os seus direitos serão extremamente prejudicados. Por isso, eu peço ao Estado brasileiro que garanta o pleno funcionamento da comissão, a fim de que ela seja cada vez mais forte e que suas decisões sejam respeitadas pelos Estados. El sistema interamericano de derechos humanos está en peligro. Algunos gobiernos quieren debilitar la capacidad de la Comisión y de la Corte Interamericana de defender nuestros derechos.
Por eso necesitamos defender a quienes nos defienden.